construção ao longo do tempo de um trabalho desenvolvido junto com a Ouzen, enfim, ou com outras empresas de marketing, né? Pra quem tá nos ouvindo aqui não é parceiro da Ouzen. O ponto aqui é falar de estrutura comercial, não necessariamente o nosso serviço, mas o que a gente vê funcionar da melhor forma para que o resultado final aconteça, que é a alavancagem em novos contratos. Então, eventualmente, o escritório ele talvez não tenha a necessidade de ter um pré-vendedor, né? Mas ele pode, eventualmente, concentrar isso em uma única pessoa, desde que essa pessoa tenha, acima de tudo, uma organização. Sim. Né? E como é que tu vê isso, assim, nesses clientes? Porque tem clientes nossos que não tinham pré-vendedor, começaram fazendo da forma certa ali, eles por conta própria, né? E, eventualmente, contrataram um pré-vendedor e, acima de tudo, entenderam o processo. Né? Porque a gente tem uma máxima aqui, que pra delegar a gente tem que saber fazer. Exato. Né? Então a gente fala muito disso dos clientes também, pelo menos um período, para entender a dinâmica, o processo, a rotina, para tu conseguir delegar de forma eficiente. Como é que tu vê isso nos clientes, assim? O cliente que às vezes não tem uma estrutura necessária para contratar, começa por conta própria. Como é que tu vê esse processo? Existe aquela máxima, né, nesse ponto que comercial é a última coisa que a gente delega. Então até uma coisa que você mesmo comenta muito. E nesse ponto que eu vejo, quando o cliente ele ainda tem que fazer o pré-atendimento e a parte comercial, eu digo o seguinte sempre. Começa organizando já desde o começo. Mesmo que você faça o pré-atendimento e você faça a venda, já separa na sua cabeça. Já separa no nível de métricas, já separa na estrutura. Por quê? Porque às vezes isso facilita a análise de alguns possíveis desafios. Sim. Não tô vendendo. Tudo bem. Só que a venda é a última etapa do processo. A venda a gente não controla, a gente controla as atividades. Exato. Então, quando a gente consegue já separar o processo, a gente ganha algumas análises. Como mesmo comentou ali logo no começo, né? Custo por reunião, custo por lead qualificado, enfim. Então, a gente separando esse processo já nos traz essa clareza. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, justamente, como é que o cliente consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? Com processo. Né? O principal desafio é querer fazer isso no feeling. Sim. Vou qualificar os leads. Aí ele tá no meio de uma reunião, chega um lead ali, ele responde baseado no que deu na cabeça dele, e aí vem um outro cliente, ele responde de uma outra forma. Então, para que a gente consiga ganhar escala, ainda mais num momento tão importante como esse, que é o início do projeto. Que é o início do projeto, o mais importante é processo. E aí entra naquele ponto, roteiro de vendas, script de atendimento, entender o processo de qualificação, fazer perguntas inteligentes no WhatsApp, porque muitas das vezes esse processo de qualificação acontece no WhatsApp, por mais que não seja o ideal. Sim, acontece. Vamos falar sobre isso? Exato, né? A dificuldade de pegar o telefone para fazer uma ligação. Mas se ele é no WhatsApp, a gente tem que escolher muito bem as perguntas que a gente faz, né? Porque ninguém suporta, às vezes, um questionário ali de 10, 12 perguntas para fazer uma reunião. Então esse é E às vezes a gente vê isso acontecendo aqui, né? Vê muito, vê muito.